Olá, pessoal. Nós estamos aqui novamente com uma rodada de entrevistas e hoje eu estou com a empresa CEP, uma das patrocinadoras do terceiro Encontro Gaúcho e uma das parceiras de todas as nossas atividades aí que nós estamos fazendo. E hoje, quem está da CEP para falar conosco é o senhor Renato Pierre. Muito bem-vindo, senhor Renato. A nossa primeira participação, mas nos dá muito prazer, ok? Fico à sua Perfeito. disposição enfim, estamos aqui vivendo essa pandemia toda que ninguém esperava. Se fizéssemos umas previsões no ano passado, todo mundo acharia que tivéssemos loucos, né? Com tudo isso que está acontecendo agora, ninguém imaginava. Enfim, nós encaramos isso aqui, como a maioria das empresas fez, também nos enquadramos em redução de mão de obra em função da queda vertiginosa dos movimentos todo, né, das oportunidades, contratos, etc. E fizemos um enquadramento de pessoal, temos poucas pessoas aqui, nós somos em 5 pessoas, e então fizemos um pequeno enquadramento com essa lei que foi implantada pelo governo, etc. Então, estamos, vamos dizer, navegando no dia a dia com os clientes, fazendo os contatos pontuais com alguns clientes, ficando sempre prontos para resolver problemas que volta e meia possam aparecer, na parte principalmente de assistência técnica, etc., né? E muito pouco hoje é dedicado a novos negócios, em função de todo esse quadro, né? Mas ao mesmo tempo estão aprendendo outras formas de fazer negócio, de contatos, etc., né? E, como todo mundo. Acho que vamos ter que ir vivendo no dia a dia aí. Mas eu acho que podia ser até muito pior. Eu acho que realmente, pelo que nós temos visto nesses contatos com alguns clientes, ou mesmo potenciais clientes, o ambiente de negócios está começando, me parece, a melhorar, né? No sentido não que ninguém tem bola de cristal, mas já dá para perceber que as empresas parecem que estão absorvendo o choque que foi profundo, né? E cada um à sua maneira mostrando a sua cara de novo. Então, os negócios também vão ter que ser feitos nessa base desse novo contexto aí, né? Mas o fato é que acho que o trem começou a andar de novo, pelo menos no nosso segmento, no nosso radar, onde a gente consegue ver setor de função e correlatos, etc., né? Principalmente nossos clientes, os clientes dos nossos clientes, que é a maioria das fundições, cada uma pertence a um determinado segmento, etc. É claro, evidente que o mais representativo é o setor automobilístico e mesmo agrícola. A agrícola tem se mostrado bastante vivo, bastante. E mesmo aquela palestra mesmo de ontem do pessoal da John Deere, né, que atua no agronegócio, ele realmente refletiu vamos dizer, um desempenho desse setor que está, de uma certa forma, carregando o país como um todo na sua economia, né? Enfim, estamos aprendendo no dia a dia aí, Ana. Exato, foi um grande aprendizado mesmo para nós. Está sendo, né? Eu acho que até quando essa pandemia passar, a gente ainda vai estar aprendendo muito com ela ainda, né? Então eu não tenho Exatamente. dúvida disso, que nós Exatamente. vamos aprender muito e muito e muito aí. E pegando Perfeito. já esse gancho de que como vocês estão se adaptando nesse momento, eu gostaria de conhecer um pouco mais da história da CEP, né? Qual o Tá. posicionamento dela de mercado, quanto tempo, conhecer um pouco mais.
Perfeito. Bom, Ana, tudo começou, eu me formei em metalurgia, eu que fundei a SERP há mais de 30 anos atrás, mas tudo começou que eu estudei engenharia metalúrgica, comecei a trabalhar em fundição há alguns anos, e num determinado momento eu decidi começar a servir as fundições, trabalhar servindo as fundições. Aí comecei a SERP, mais de 30 anos atrás, e o meu filho está comigo já, o Júnior está comigo já há mais de 20 anos também. E, e a decisão foi se dedicar basicamente a servir as funções. Como é que esse serviço acabou sendo dado? Nós decidimos começar representando equipamentos, fabricantes de equipamentos, principalmente no exterior, de primeira linha, e sempre nos norteamos em trabalhar com equipamentos de fundição de primeira linha, e basicamente em areia verde, porque a fundição também tem outros segmentos em areia, que a gente resina, etc., que a gente praticamente não trabalha com isso, né? Mais recentemente é que a nossa principal representada, que é a Diesel da Dinamarca, nós estamos com eles também há mais de 30 anos, eles são hoje parte de um grupo e que tem outras empresas, e aí sim tem um foco bastante grande também na área de alumínio. Então, a DISA, grosso modo, moldes para fazer peças em ferrosos, apesar de termos um ou outro, temos, vamos dizer, uns 5% mais ou menos da nossa linha toda em não ferrosos. E essa outra empresa, que é uma empresa italiana, que é do grupo da DISA agora, do grupo Norica, também no exterior, que é dedicada à fabricação de injetoras de alta pressão de alumínio, além da Strico Westhoffen, uma empresa alemã, que também está no grupo, e fabrica equipamentos para fusão e distribuição e vazamento do alumínio nessas injetoras aí, né? Então, o desenvolvimento nosso ao longo dos anos foi sempre trabalhar com esses equipamentos, e desses equipamentos, de longe, o mais relevante é realmente a DISA, da Dinamarca, com a qual nós temos, vamos dizer, muito conhecimento, muito contato, tal, e o intercâmbio frequente. Interessante que a DISA é uma empresa que investe muito dinheiro em inovação. Eles, durante muitos anos, tiveram fundição piloto lá na Dinamarca, onde testavam o desempenho das máquinas em cor e no vivo, né? Fazendo metal, fazendo areia, etc., de tal forma que o produto já saía da fábrica, a máquina já saía da fábrica devidamente testada. Desde uns anos para cá, ela tem hoje uma fábrica nova, e não tem mais essa função, mas tem formas de simular esses testes, não só lá, mas de forma eletrônica, etc., mas principalmente na casa dos clientes, tá? Então, o foco sempre foi realmente servir as funções e trabalhar com equipamentos de primeira linha, e temos uma participação expressiva no mercado, nesse mercado de areia verde, nesse segmento nosso aqui no Brasil. Nós temos uma participação bastante boa, que nós reputamos. Temos hoje algo em torno de 60 linhas DISA, Zamatic, fazendo peças fundidas para diversos segmentos. De novo, o mais representativo é a área automobilística, para fabricantes, para as próprias montadoras, quer dizer, funções das próprias montadoras, ou as funções de autopeças para as montadoras, tá? Além de clientes também que atuam muito no agronegócio. E interessante também que, com essa inovação que a companhia tem feito ao longo dos últimos anos,
desde a época que nós começamos, isso é uma coisa que realmente chama atenção. Então, eles, vamos dizer, de tempos em tempos, lançam uma nova geração de equipamentos que se prestam para continuar o desenvolvimento que foi adquirido nas condições com as gerações antigas. É uma coisa muito interessante. É como se fosse uma corrida de revezamento, onde o bastão de uma geração é passado para outra, de tal forma que você possa utilizar o know-how existente nos usuários, nas funções, né? E usar ferramentais, etc., com equipamentos com muito mais recursos e, vamos dizer, muito mais precisos, etc. Isso tem sido feito ao longo dos últimos anos, que nós somos testemunha disso. Inclusive, esse aspecto específico, nós refletimos, se não me engano, foi a penúltima tabela que nós apresentamos lá ontem, com uma precisão dimensional, onde mostravam os equipamentos novos e equipamentos usados. Porque esse equipamento todo é feito, como nós mostramos ontem, esses equipamentos são feitos para durar muito. É normal você ver um equipamento desse com mais de 25, 30 anos, 35 anos de idade, trabalhando dia e noite, na maioria das vezes ao longo dos últimos anos. Sei lá quando é que nós vamos conseguir agora, depois dessa pandemia, trabalhar em 3 turnos novamente, né? Mas durante anos e anos, anos a fio, equipamentos trabalhando seguidamente 24 horas por dia e dando excelentes resultados para os usuários, né? Então esse é o ambiente que a gente trabalha. Fazemos venda, fazemos uma engenharia de aplicação preliminar, quer dizer, para saber se tecnicamente a aplicação desse processo, desse equipamento seria, em princípio, viável para o potencial usuário. Depois entra uma análise preliminar também econômica. E os estudos detalhados são feitos na Dinamarca, em conjunto com os dados que nós apresentamos para eles, né? E, além disso, estamos envolvidos em assistência técnica desses equipamentos para garantir que eles tenham continuidade, né? Em função da importância que eles ocupam na cadeia produtiva da empresa, entendeu? Como nós colocamos ontem em um dos slides, então, no princípio, o equipamento de moldagem, esse que a gente está focando, que é o DISA, que é uma linha contínua, ele na realidade, ele comanda o ritmo da empresa, o ritmo da função, não o forno, como tradicionalmente, vamos dizer, uma boa parte das funções e, mais antigamente, era o forno que determinava a cadência da função, né? Tá. Enfim, basicamente isso aí, Ana. Nossa, muito, muito interessante, porque o que me chamou mais atenção, né, de todos os pontos que o senhor colocou, é realmente esses dois lados, né? O lado do mais antigo, do que já foi construído há anos, com a inovação que vem chegando, e as duas pontas conseguem se comunicar de forma muito prática e conseguem trabalhar juntas, né? Então, isso que eu achei muito interessante, que normalmente o que a gente vê muito dentro do mercado é que muitas empresas que têm uma gestão mais clássica, ela tem dificuldade de passar pelo processo de inovação. E aí o senhor traz uma visão totalmente, né, inovadora, né, de trabalhar esses dois pontos, né, de unir os dois lados, né? E eu acho que isso que eu acredito que seja, isso é o ponto da perfeição. Se a gente pudesse dar um nome para isso, é o ponto da perfeição. Porque a experiência ela é algo que faz muita diferença para aquele que está inovando, que não conhece tantas as dificuldades do passado,
né? Claro, Então, eu não vou dizer que, Ana, desculpa interromper, mas eu não vou dizer imagina. que é uma coisa fácil de ser implantada, não é fácil. A gente até coloca isso claramente para os clientes, né? Mas a gente acena com os potenciais resultados. Claro que a máquina só, o sistema só não é, como é que fala? É um elo da corrente toda. Sim, Vai passar por recursos humanos da empresa, a prioridade vamos dizer, da alta gerência, ou da diretoria, ou dos donos, etc., especialmente quando a gente fala em empresas de menor porte, a sim. gente fala normalmente com os donos, em função do próprio investimento, etc., que ter que ser feito, e de todo o paradigma de trocas que vai ser feita em relação ao que ele já tinha. Né? Então, a troca em si, não, às vezes, demora tempo para as empresas decidirem, mas quando eles começam, é uma história, normalmente, há muitos anos, né? Tá certo? Sim, Porque aí entra o equipamento, ela fica obsoleto, a gente cria aí os kits de reparo, cria, dá sobrevidas expressivas para o equipamento, para ele durar mais, etc., né? E mantendo sempre o know-how original que foi lá assim, ensinado no início, que é o que a gente sim, também passa isso para os clientes, né? Nós temos toda a parte de processo para ser transferido ao cliente, de tecnologia, né? E isso se sim. mantém ao longo dos anos, desde que o cliente também mantenha vamos dizer, os funcionários deem treinamento, etc. Porque às vezes acontece, como nós estamos falando em um tempo muito longo de vida do equipamento, ao longo dessa vida, vários funcionários da mesma empresa passaram por lá. Exato. Ou porque ele foi promovido, então tem que treinar um outro que chega, quer dizer, com as receitas básicas, né? Porque o que a gente também vê, e isso é de uma certa forma curioso, né? E ao longo das experiências que a gente vivenciou, é que em alguns clientes, os novos que chegam com ideias preconcebidas, diferentes, etc. Então, na hora que esse pessoal novo começa a lidar com esse equipamento que vem de longe, já na mão dele, começam a aparecer distorções. Então nós temos lá eu falo nós, porque estamos tão próximos da Dinamarca, pessoal, Sim, praticamente a gente, apesar de sermos só representantes deles, exclusivos no Brasil, mas nós temos uma ligação muito extensa e muito longa com eles. Então, quando é necessário, nós oferecemos cursos de treinamento também para essa nova equipe que chegou. E, ao mesmo tempo, oferecer flexibilidade para o cliente. Hoje em dia, sim. você tem que estar preparado para atender vários pedidos, um mais complexo, outro menos complexo, um mais longo, com mais quantidade, outro menos quantidade. Então, esse que vai prima pela manutenção da produtividade em vários contextos, entendeu? Então, É. realmente está bem alinhado com competitividade e nós temos demonstrado isso. Pega, como nós também mostramos ontem, fizemos uma pequena comparação em uma das Sim, tabelas, das últimas tabelas, quando nós falamos em produtividade como um todo, porque como nós colocamos o equipamento é que a linha de produção de moldagem, ela dita, de uma certa forma, o ritmo da empresa. Então, a gente mede a produtividade no nosso sistema, não na máquina em si, ou na linha em si, mas na empresa como um todo. Porque correto. ela vai vamos dizer, impactar várias áreas, vários elos da mesma corrente. Seja na própria moldagem, vou dizer, as peças fundidas por esse sistema acabam
sendo, nascem, que nós colocamos também ontem no vazamento, com um formato muito mais próximo do formato final, então vai ter necessidade, vamos dizer, em princípio, respeitados os insumos que são colocados, tem que colocar areia, tem que colocar o modelo, tem que colocar o macho, etc. Mas respeitados as recomendações, o usuário vai ter uma peça fundida que ele vai vender, onde ele vai precisar transformar o mínimo possível na sequência. Então, ele vai impactar vamos dizer, nos setores seguintes da linha de produção, da cadeia produtiva, entendeu? Ele vai ter necessidade de menos acabamento, menos rebarbação, que é o setor que realmente utiliza uma mão de obra enorme. Quer dizer, então começa na moldagem, já na moldagem, ele já oferece uma redução substancial em relação a métodos tradicionais. E depois impacta no acabamento, que vai ter vamos dizer, uma grandeza maior ainda, porque normalmente o número de pessoas é muito maior no acabamento. E na própria usinagem, quando a peça for usinada, a gente consegue, pela precisão dimensional, você consegue ter necessidade de tirar menos na usinagem, ter menos tempo de usinagem, menos material. A peça tua pode ser um pouco mais leve do que seria a peça bruta que sai da máquina. Ela é mais, porque ela está mais próximo do formato final, entendeu? E tudo isso significa produtividade, redução de custo, etc. Só que para você manter isso funcionando de uma forma boa, você tem que manter os recursos humanos, manter a qualidade do material que você está usando, manter o ferramental, manter, enfim, os transportes, manter a logística do processo. Por isso que eu falei, ele impacta, a produtividade impacta na empresa como um todo. Então, nós demos alguns números de produtividade que realmente são expressivos na empresa como um todo, comparando com outros processos que estavam aí já há muitos anos, etc., né? Tradicionais. Tá? Nossa, perfeito. E, Renato, já caminhando para o nosso final do nosso bate-papo aqui, eu gostaria de saber de vocês, né, como que foi participar do Encontro Gaúcho, né? Nós dividimos o evento que seria de 2 dias, né, em 5 eventos, que na verdade vão ser 6 eventos, que mês que vem nós temos o Fórum Feminino, mas em 6 eventos aí, sequenciais, todos os meses. E gostaria de saber, né, qual que é a referência que o senhor tem do Encontro Gaúcho, e para nós é muito importante saber qual foi o retorno que vocês tiveram. Ok, Ana. Então, para nós foi muito importante apesar de ter sido a primeira participação, quer dizer, a gente na realidade tinha se preparado para aquele presencial em maio, né? Que depois, em função de tudo que aconteceu, acabou. Nós teríamos podido até fazer uma coisa um pouquinho mais detalhada. Aí tivemos que, em função do formato que foi colocado, etc., de tempo, a gente redimensionou aquele trabalho e deu para apresentar os nossos pontos. Mas eu acho que foi muito importante, é uma iniciativa extremamente importante nesse momento, principalmente, né? Possibilita a participação de muita gente, que nem nós estamos falando no início, né? A Sim. eficiência de audiência, vamos dizer assim, num evento assim, talvez seja muito maior do que a eficiência da audiência no evento presencial, né? Então, para nós foi muito gratificante, muito importante. A gente realmente gostaria de ter, eu espero, a expectativa nossa é que a gente possa ter permitido os nossos recados, as nossas imagens, etc., em função
voltando a falar na companhia da Dinamarca, nessa sequência de inovação, eles desenvolveram uma linha de plataforma, uma nova plataforma destinado a empresas médias e pequenas, tipo 200, 300 toneladas por mês, em ferro, mais ou menos, e poderiam se interessar com baixo investimento. Então, poderiam, quer dizer, é uma opção que muitas empresas poderiam ter com baixo investimento, na proporção da produção menor, etc., né? Coisa que não tinha antes com as tradicionais, né? Que eram sempre de altas velocidades, capacidades muito grandes, etc. Mas foi muito bom. Eu acho que foi. Eu espero que vocês façam outras versões, outras edições, né? Desse... Sim, sim, nós já estamos preparando a quarta edição para o ano que vem, né? E a gente já dividiu, né? Já temos a proposta de dividir o evento em duas ações online e uma ação presencial, que a gente está torcendo que até junho, pelo menos, nós já tenhamos uma segurança aí, né? Para poder fazer um evento presencial, né? A gente não abre mão de fazer um evento presencial. A gente sabe que o evento online trouxe muitos resultados positivos, mas o presencial não tem como a gente substituir, né? O evento online é uma proposta e o presencial é outra. Então, a gente quer manter, mas assim, a gente está torcendo, né, que tudo seja resolvido pelo menos até o final, até o meio do ano que vem, para que a gente possa realizar o evento de forma segura, né? A gente não imaginava que a coisa ia chegar ao ponto que chegou. Eu lembro quando foi em março, dia 13 de março, estávamos em São Paulo. Eu estava em São Paulo quando eu recebi as notificações dos decretos de todas as cidades fechando, São Paulo fechando, Rio Grande do Sul fechando. Falei, meu Deus do céu, que isso que está acontecendo, né? A gente poderia ter cancelado, mas junto com a equipe eu falei, não, essa é a resposta mais fácil. Acho que a gente precisa agora, nesse exato momento, dar uma resposta à altura do setor, né? Trazer algo, porque está todo mundo preocupado, ninguém sabe o que vai ser, né, daqui para frente. Então a gente precisa dar uma resposta para que essas fundições, para esses fornecedores, essas empresas, elas acreditem que vai dar certo, né? E eu acho que a gente conseguiu aí durante 5 meses um trabalho aí a vários braços, conseguir entregar realmente um resultado positivo para todos. E eu gostaria muito de agradecer, Sr. Renato, a sua disponibilidade, o seu tempo, ao Renato Júnior também, que esteve ali no WhatsApp comigo, a gente organizando as ações. Né? Agradeço muito a vocês, porque eu sei que o tempo é muito corrido, está todo mundo trabalhando 3 vezes mais. E isso não. a disponibilidade de vocês é muito importante. E muito Tá obrigada. bom. Ok, eu que agradeço. O Júnior também mandou um agradecimento para você. E parabenizando também pela organização toda aí. Tá bom? Perfeito, muito obrigada.